Mas aí é importante nessa busca por se aprimorar, nessa busca por tentar melhorar e tudo mais, se conhecer, é você entender a função do mestre dentro do jogo, né? Dentro do RPG. Então, qual que é essa função? Quais são as funções do mestre dentro de um RPG? Então, assim, a função do mestre é contar a história, é saber as regras de core. Ele tem que gerar diversão para os jogadores, é a obrigação do mestre gerar diversão para os jogadores. Então, né, meio que respondendo algumas dessas perguntas, mas falando de forma mais profunda sobre isso, a realidade é que assim, o mestre, ele não precisa fazer nada disso, e ao mesmo tempo ele precisa fazer algumas dessas coisas que eu citei, né? O mestre é um jogador na mesa, então ele faz parte da diversão, mas ele não precisa ser obrigado a gerar diversão para os jogadores. Os jogadores têm que também estar dispostos a se divertir e gerar diversão entre eles, né? Obviamente o mestre tem um papel ali de conduzir algumas coisas e tal, mas não é obrigação dele gerar essa diversão para ninguém. Alguns RPGs facilitam esse entendimento do papel do mestre dentro do jogo, o que é esperado dele dentro do jogo, e outros RPGs deixam, né, meio que o mestre e os jogadores um pouco, de certa forma, em conflito, né, como se eles fossem, de certa forma, antagônicos. O mestre, né, vai criar os desafios, as dificuldades, as amarguras ali para os jogadores, né, e os jogadores estão tentando sobreviver. Pode existir isso, mas mesmo assim, em geral, a ideia é que os dois se misturem, né? E que seja uma coisa mais fluida entre os dois, né? Uma troca de fato entre os mestres e os jogadores. Então, você não tem essa obrigação de gerar a diversão do grupo, né? Todos escolheram jogar aquela mesa, então eles têm que se dispor, né, e fazer um esforço para uma diversão coletiva, isso é importante. Porque, assim, no final não adianta nada você, mestre, criou lá um plot, vários desafios, a aventura e tal, e aí o grupo decide ir para um. Eles decidem ignorar completamente porque eles não gostaram do que você fez. Pô, isso não vai ser divertido para você, como mestre. Você é um jogador na mesa, você precisa se divertir também. Então, precisa ter essa troca. O que você quer propor e o que os jogadores querem tem que estar alinhado, né? E isso vai facilitar que essa diversão coletiva realmente aconteça, porque os jogadores vão saber que do lado deles o que eles propuseram você ouviu e vai acatar e respeitar, e o que você está propondo eles também tiveram interesse. E aí você, como mestre, vai se sentir melhor, mais confortável na sua função, né? Então é importante fazer isso, tá? É importante ter esse diálogo, essa troca, né? Mas além disso, assim, no que a gente falou de regras, obviamente, você não precisa ter um conhecimento enciclopédico das regras, você pode jogar, já falei, o livro foi feito para ser consultado, não se preocupa, né? Mas sim, de certa forma, parte da função do mestre é gerar cuidar dessas regras, né? Saber como conduzir elas, como interpretar elas. Então, assim, existe um cuidado que você precisa ter de aprender as regras, de ter elas ali, pelo menos o básico, na sua mente com uma certa facilidade. E, num caso de uma regra muito específica, de algo que nunca aconteceu antes na mesa, que, putz, como que a gente resolve isso? Vai lá no livro, certo? Então não tem essa preocupação. Em termos de história, eu já falei aqui, né? Mas é bom repetir. Você não precisa e você não deveria ser o único responsável por contar a história que está sendo contada ali na mesa. Então isso quer dizer assim, você não precisa estruturar a história como se fosse um roteiro ou como se fosse um livro, né? O ideal é que você crie situações e você deixe que as ações dos jogadores e as decisões deles influenciem para que lado isso vai. Obviamente os dados ou a mecânica que faz, né, as decisões ali irem para frente. E aí, com base no que os jogadores, né, fazem, você responde, você tenta adaptar as situações e trazer consequências, trazer, né, os acontecimentos pós as decisões deles. Então você tentar forçar os jogadores numa única direção, ou você limitar a forma como eles podem conseguir informação para, eles têm que falar com esse NPC específico lá no Cafundó do Judas.
muito provavelmente os jogadores vão ter dificuldade de chegar nisso, porque às vezes eles vão querer outros caminhos, eles vão querer explorar outras coisas, e é bom você dar esse espaço, então até para você não se frustrar, né? Então assim, numa one shot e tal, uma aventura um pouquinho mais estruturada pode fazer mais sentido. Mas em aventuras que tem mais de uma sessão ou campanhas longas, é melhor você criar situações. Né? Você pode até ter planos e ter ideias de onde você quer chegar com aquilo, porque, de novo, a improvisação ela fica muito melhor se você planeja. Né? Vocês provavelmente conhecem os Barbichas, que fazem tem aquele canal Improvável, que eles fazem o show de improviso. E tudo ali é improvisado, eles vão, pegam coisas da plateia e fazem as brincadeiras, fazem as piadas e tal, tudo no improviso. Só que por que eles são tão bons? Porque eles treinam, né? Eles têm jogos que exercitam essa improvisação e que eles fazem esses jogos de improvisação entre eles e com as pessoas, né, que fazem parte da produção deles, etc., constantemente. Há 10 anos aí, sei lá quantos anos que eles têm canal na internet, até mais que isso, que eles fazem. Então, você ter um plano, você pensar, você tentar planejar algumas coisas, não é ruim, né? Mas você tem que deixar um certo espaço aberto porque os jogadores precisam ter impacto na história. E aí a improvisação vai vir em cima de, tá, eu já tinha pensado que a motivação do vilão é essa, né? Os jogadores foram para esse outro caminho, o que isso impacta? Como eu conecto as duas coisas? E aí é onde entra o exercício da improvisação. Mas se você já tem algumas informações preparadas, vai ficar mais fácil. A preparação ajuda a improvisação a ser melhor, né? E o grande problema de você forçar a narrativa numa direção é que o que acontece? Num filme, num livro, num anime, num mangá, etc., o autor ele tem controle total sobre os personagens. Se ele quiser que o personagem fale A ou B, ele dita isso na hora que ele escreve o roteiro. Se ele quer que o personagem vá para um lugar X ou Y, ele também escolhe isso na hora que ele está construindo o roteiro. No RPG isso não existe. Né? Os jogadores têm que ser responsáveis pelas decisões dos seus jogadores, dos seus personagens, melhor dizendo, e eles precisam ter essa liberdade. Então, se você tenta podar isso, você cria um problema, que aí a experiência dos jogadores não vai ser tão legal e você vai se frustrar também como mestre. Então você precisa ter um equilíbrio dessa coisa. Então planejar é bom, você saber para onde você quer chegar é bom, mas você tem que deixar espaço para que isso seja explorado pelos jogadores. Né? E você pensar mais em gatilhos e consequências, né? Eu fiz o gatilho, os jogadores agiram de uma forma X. Qual que é a consequência disso, baseado em onde eu quero chegar lá na frente? Sei lá, vamos supor que você sabe que o vilão da campanha é o mago que tá na torre, lá numa montanha distante. E os jogadores têm que descobrir isso, né? Durante a mesa, durante a campanha toda. Beleza, você já sabe isso. Como eles vão chegar lá, você pode fazer de várias formas. Vai colocando pequenos gatilhos, missões que eles vão fazendo em lugares diferentes. E toda vez que eles chegam em um lugar, eles ouvem falar desse mago. Ou eles veem alguma coisa que esse mago fez nesse lugar. E tem, né, marcas ali históricas da presença dele, ou não dele diretamente, mas de criaturas que ele comanda, né? De repente ele comanda lá uns monstros que andam, perambulam por uma floresta. E aí quando o grupo chega nessa floresta, eles veem isso, eles começam a conectar. Então você sabe onde você quer chegar, você cria alguns gatilhos, mas você deixa as ações dos jogadores seguirem, entendeu? Sem você forçar um caminho assim que, não, primeiro eles têm que ir na cidade A, depois eles têm que ir na floresta, depois eles têm que ir na montanha. Você não precisa ditar exatamente assim. Se eles quiserem ir da cidade para a montanha, eles podem. Deixa eles fazerem isso. E aí você ajusta de acordo para poder, né, compor ali melhor a situação. Mas é importante você entender que você conta a história sim, mas você conta a história com eles. E não sozinho, não forçando. Senão é mais fácil você escrever um livro, é mais fácil você tentar escrever a sua história, né, de uma forma mais estruturada e não num RPG de mesa, tá? E aí, né, o que é importante? É importante você internalizar aí essa questão de ser um esforço colaborativo, né? E aí, assim, falando da minha experiência,
Quando eu comecei, isso é uma coisa bem tradicional de quem começa, é essa ideia de que você precisa ter uma história super bem elaborada, porque às vezes você tem medo de improvisar na hora, porque você acha que as suas ideias não são boas, etc. Então, não fica com esse receio, sabe? Faz e vai. Quando eu comecei a narrar, eu tinha um pouco disso, eu tentava forçar algumas situações, e aí eu fui percebendo que, assim, eu tinha uma certa frustração com os jogadores por causa dessas ações malucas, decisões loucas que eles tomavam e tal. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, o problema não estava neles, estava na forma como eu estava montando as aventuras, na forma como eu estava planejando as coisas e tentando forçar eles numa direção. Então, hoje, o que eu costumo fazer é isso. Eu tenho uma linha guia, eu tenho uma ideia de mais ou menos onde eu quero chegar, eu crio desafios e algumas consequências ali possíveis para aquele desafio imediato. Mas se os jogadores fizerem uma coisa muito doida, eu tento ou adaptar uma das consequências que eu já tinha pensado e tal, ou a consequência que eu já tinha pensado, ou eu crio, né? Eu tento criar alguma coisa na hora, mas eu deixo eles escolherem. E aí as minhas mesas elas não são 100% improvisadas de forma alguma, tá? Mas eu tenho um plano que é aberto. Então ele fica ali, né, assim, mais aberto. Eu não vou entrar em muito detalhe ainda sobre quanto você deve planejar ou não, porque isso eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mas eu realmente acredito que um bom plano, né, que você tem ali estruturado, vai fazer a sua improvisação ser mais qualificada, tá? E aí a gente fala disso mais a fundo em outros momentos, tá? Mas esse é o geral, assim. O que eu quero que você tenha em mente é só que não é legal você tentar forçar tanto uma história específica. Se for uma one shot, vai fazer mais sentido você ter uma estruturazinha, tá? Você consegue ter mais para guiar os jogadores, ainda mais se você tem um tempo limite para narrar aquela one shot e tudo mais, ter uma estrutura ajuda. Mas se você está narrando uma campanha e tal, abrir um pouco as opções pode ser mais benéfico, vai ser menos frustrante para você e menos frustrante para os jogadores também, certo?